Olá, somos alunos do Centro Territorial CETEP-Cisal e viemos falar um pouco sobre o autodescarte do plástico. A produção, o consumo e o descarte do plástico geram diferentes impactos socioambientais, causadas, sobretudo, pela poluição causada por substâncias tóxicas emitidas para o ambiente, também pelo gasto de energia na produção e distribuição, pela contaminação do solo, como resíduos e entre outros. Criado há quase um século, o plástico, que trouxe inúmeras facilidades à vida moderna devido à sua praticidade e resistência, tornou-se um dos materiais mais utilizados no mundo. Por outro lado, é fonte de um enorme problema ambiental. Agora demonstraremos para vocês. A Organização das Nações Unidas, ONU, aponta que a humanidade produz mais de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano. Mais de 78 milhões de toneladas de resíduos sólidos têm origem só no Brasil. Desse total, cerca de 14% são de plástico, o que torna o país o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo. Ainda de acordo com os dados da ONU, em todo o planeta são geradas a cada ano cerca de 300 milhões de toneladas de lixo plástico. Desse total, aproximadamente 8 milhões de toneladas vão parar nos oceanos, ameaçando a vida marinha e destruindo os ecossistemas naturais. Garrafas PET e embalagens plásticas são os principais causadores de poluição ambiental que pensamos quando abrimos essa pauta de poluição ambiental. Entretanto, essa poluição não está totalmente errada, só que não são só garrafas PET e embalagens plásticas que causam essa poluição, porque várias outras coisas contêm plástico na sua composição e não são necessariamente tão alimentícios. Várias outras coisas que utilizamos no dia a dia contêm plástico e poluem o meio ambiente ainda. O grande tempo para decompor o grande tempo de decomposição desses itens é o maior problema, né, a poluição, pois dependendo da qualidade do plástico pode demorar de 100 a 400 anos, e esse é o maior problema no quesito de poluir com plástico, pois ele ficará lá por muito tempo e vai poluir muito o lugar, botando soltar toxinas que podem matar animais, os animais podem ingerir o plástico ou o outro material que estiver ali, se for um componente elétrico, por exemplo, ou pode também contaminar o solo com algum resíduo perigoso. O alto consumo e a baixa porcentagem de reciclagem do lixo plástico são os principais fatores que contribuem para a continuidade do problema. No caso da reciclagem, isso acontece muitas vezes porque substâncias químicas diferentes são acrescentadas ao polímeros, o que torna a reciclagem difícil e mais cara. Essa realidade é comprovada pelas estatísticas. No Brasil, das 11,3 milhões de toneladas de lixo plástico produzidas por ano, somente 1,28% é efetivamente reciclado. Isso significa que cerca de 145 mil toneladas. E agora demonstraremos como é feita a reciclagem correta do plástico. Então nós vemos aqui várias caixas com várias cores e o descarte correto é no vermelho. Em vez de comprar garrafas de água de plástico, invista em garrafas reutilizáveis. Isso pode parecer pequeno, mas pense comigo, quantas garrafas de plástico você usa em uma semana? Em um ano, multiplique isso pelas milhões de pessoas no mundo que fazem o mesmo. Só com essa mudança, o impacto positivo pode ser enorme. Sempre que possível, utilize sacolas reutilizáveis para quando for fazer suas compras, por causa que esses pequenos atos ajudam a diminuir a quantidade de plástico descartado nos oceanos e em aterros sanitários, que acabam contribuindo para a poluição do meio ambiente e prejudicando a vida selvagem. Então, a dica de hoje é: reduza o plástico sempre que possível. Pequenas atitudes mudam muito. Faça parte dessa mudança.